noite. Pedir para que a igreja, ainda de pé, abra a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 19. E nós vamos ler os versículos do 32 ao 35. Enquanto você procura texto sagrado, quero fazer aqui os meus agradecimentos nessa noite. Pastora Keila, já há algum tempo, tem nos entrado em contato conosco, pelo carinho, pelo convite, ao pastor Tomás, é isso? Deus abençoe, pastor, muito obrigada por nos receber. É uma honra estar aqui, servir esta casa nessa noite. Que Deus continue abençoando grandemente o trabalho das vossas mãos neste lugar, amém? As nossas irmãs dirigentes, que Deus abençoe grandemente. Não sei se é dirigente que fala aqui, às vezes muda, de uma casa para outra, mas somos todos o mesmo povo. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a todas as irmãs, nessa paleta de cores, que Deus abençoe grandemente. A cantora Thalita Silva já foi lá para o nosso território também, é uma bênção, seu esposo. E a irmã Elisângela, é isso? Elizabeth, Tiago e a mãe da pastora Cecília foram lá me pegar lá na minha igreja, que hoje tinha reunião, estou desde as 3 lá na igreja, 3h30. Eles foram lá me buscar e estou muito honrada, agradecida pela vida dos irmãos, amém? Vamos ler o texto sagrado. Posso me esquecer, deixar o abraço do meu pastor José Domingos, tá bom, irmã Cleide? O meu esposo não pôde estar, justamente pela reunião, os trabalhos, mas um abraço também, tá bom, pastor? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, 2 Reis 19, do 32 ao 35, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá ela com escudo, e nem levantará ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Antes que você se assente, repita após mim: Deus vai enviar reforço. Vamos de novo? Deus vai enviar reforço. Eu venho com a mensagem de Deus para essa casa de oração nessa noite. É noite de resposta e livramento. O Senhor manda dizer a essa casa: tu não está sozinha na guerra, tu não está sozinho na guerra, porque o Senhor hoje deu ordem. Ele diz: eu vou enviar reforço, eu vou enviar reforço, a socorro de Deus para nós nessa noite. Quem acredita nessa palavra já tem motivos para adorar ao Senhor. Senta glorificando a Ele, aleluia, porque tem reforço de Deus. Oh, glória! O tema de vocês é posicionadas para um avivamento. E eu, pensando o que ministrar nessa noite, veio em meu coração a vida do rei Ezequias. Talvez o texto em que eu pretendo encerrar a mensagem é um dos textos muito conhecidos da Bíblia Sagrada, pregada acerca de quando Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias. Mas a fim ainda de
uma introdução da história, eu gostaria de falar de um homem que se posicionou para um grande avivamento. O rei Ezequias, o seu nome Ezequias, significa em hebraico Deus fortalece. Ele foi rei no período muito difícil, em que Judá agora era uma nação falida. Ele foi o 13º rei de Judá. E ele reinou em Jerusalém por 29 anos. E iniciou o seu reinado aos 25 anos de idade. A Bíblia vai nos dizer que ele foi considerado um rei como nunca houve antes e como nunca haveria depois. Por quê? Porque ele foi um homem que confiava no Senhor. Ele foi um homem reto e temente a Deus. E a Bíblia nos diz também que ele ficou conhecido por causa dele restaurar a adoração a Deus de novo e pelas suas reformas religiosas. Na verdade, esse homem foi um dos homens que mais provocou avivamento na história. E porque é, irmã Gislaine, que Ezequias vai provocar um dos maiores avivamentos da história. É simples, porque quando ele assume o trono, que ele coloca a coroa na cabeça, ele vai dizer o seguinte: tenho posto no meu coração em fazer uma aliança com o Senhor. Quando nós vamos ver historicamente como ele assume Judá, no período em que ele assume Judá, era um tempo caótico, era uma pressão muito grande, porque Judá vivia numa idolatria muito grande. O seu pai, que vai anteceder, que é o rei Acás, esse homem foi considerado, pastor, o pior rei da história de Judá. Entre os 20 reis que passaram pela cadeira de Davi, ele foi o pior rei. Tanto que quando ele morre, ele não foi sepultado aonde havia o sepultamento dos reis. Por quê? Porque ninguém queria aceitar a memória dele. Ninguém queria aceitar o legado dele. Ele foi tão ruim, ele fez tudo que, resumindo, que desagradava ao Senhor. E ele fez também uma aliança com a Síria, porque é nesse período que o reino norte, as 10 tribos que era reino norte após a separação, agora vai se findar, porque havia uma profecia a isso. E agora a Síria, que dominava, que era o império mais poderoso dessa época, vai dominar e vai levar o reino norte cativo. Então é um período para Judá de solidão também. Judá está inflamado pelo pecado, porque as nações pagãs que ali, com as alianças que os reis vinham fazendo, está tudo misturado, altares levantados de outros deuses em torno de Jerusalém, na cidade santa, no templo sagrado. Mas o que é o pior ainda é que no reinado de Acás, o pai do rei Ezequias, ele fechou o templo do Senhor. Não tinha mais culto, não tinha mais celebração, não tinha mais altar, não tinha mais adoração. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que se nós formos olhar para a visão panorama, que eu resumi aqui muito pouco ainda, é que o histórico paterno desse homem não é bom. Então, quando ele assume, qual que era a expectativa? Nenhuma. Porque quando o rei Ezequias assume, não havia expectativa sobre ele. Havia apenas um pensamento: esse será mais um desastre. Esse daí vai ser mais um que não vai dar certo. Quando o sistema olhava para ele e dizia: esse daí vai ser mais um filho de Acás. Esse daí vai ser parecido com Acás. Mas aí eu me deparo com a história bíblica dizendo que Ezequias não andou no caminho de Acás, mas ele preferiu andar pelos caminhos de
Davi. Aí ele vai dizer: tenho posto no meu coração em fazer uma aliança com o Senhor. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma coisa tremenda, porque ele tinha tudo para dar errado, mas não deu. A história da família dele dizia: esse daí quando crescer não vai dar em nada, esse daí não vai chegar em lugar algum. Mas porque ele decidiu ter uma aliança com o Senhor, a Bíblia vai dizer: eita, não haverá rei como ele, nem antes e nem depois. Nós vamos ver aqui que seria muito natural, pelo ambiente que ele cresceu, pela a estatística que estava ali de idolatria, de pecado, era muito grande. Mas quando ele assume a cadeira, ele diz: eu não vou seguir a história, eu não vou continuar a história de Acás. Se eu tiver que continuar a história, eu vou continuar a história de um Davi. E Davi é segundo o coração de Deus. Sabe que Ezequias está dizendo assim? Ele está dizendo: eu vou romper, eu vou interromper esse ciclo da mesma coisa. Eu vou interromper o ciclo da idolatria. Eu vou interromper o ciclo desse pecado. Eu vou interromper o ciclo do adultério. Eu vou interromper o ciclo do vício. Eu vou interromper o ciclo da separação. Porque eu não vou andar no caminho de Acás, eu vou andar no caminho de um Davi. Ele dizendo: eu não vou entrar na lista do fracassado, eu não vou entrar na lista de um rebelde. Se eu tiver que aparecer na história, vai ser como um Davi, segundo o coração de Deus. Ninguém espera nada de um filho de Acás. Só que quando ele assume, ele diz: eu vou andar nos caminhos de Davi. Eu não sei se você tem um costume, o tecladista está aqui. Pode me ajudar a tocar, pregar comigo? Olha isso daqui. Sabe o que eu acho lindo? Na história de um homem que se posicionou para um grande avivamento, é que ele sai da estatística do sistema, porque o sistema diz: vai ser mais um. Ele sai da estatística eclesiástica dizendo: quando esse daí assumir, não vai dar certo. Quando esse daí assumir, não vai dar resultado. Quando esse daí assumir, não vai muito longe. Canaia sobre. Só que eu acho lindo, e eu sinto autoridade para ministrar aqui nessa noite, é que eu vim pregar para uma igreja. Eu vim pregar para uma igreja que o ambiente tinha tudo, porque quem sabe na tua história o ambiente tinha tudo para você dar errado, mas o ambiente que você cresceu não determina o teu futuro. Eu quero que você entenda aqui, mãe, eu quero que você entenda aqui, mulher, eu quero que você entenda aqui, filha, o ambiente que você cresceu não tem poder de determinar o teu futuro. A cantora Thalita testemunhou aqui, quando ela se posicionou, a história dela não foi mais um divórcio, a história dela não foi mais um que foi embora, a história dela foi como alguém que se posicionou segundo o coração de Deus. Eu venho aqui nessa noite dizer: Deus vai quebrar sentenças nessa noite. Deus vai quebrar sentenças nessa noite. O Senhor manda dizer que quando um Ezequias assume a posição, que quando um Ezequias assume a liderança, quando um Ezequias está na frente orando, e Ezequias aqui representa homem e mulher, é Deus dizendo para nós aqui, quando um Ezequias assume, a história de uma Jerusalém é mudada.
Profetiza para essa irmã que está do teu lado e diz assim: você nasceu para a sua história dar certo. Anaia subrica na manchone. Fala para ela: você nasceu para dar certo, para esse casamento dar certo, para esse filho dar certo, para esse ministério dar certo. Você nasceu para dar certo. Anaia subrica na raça. E a Bíblia diz que no primeiro ano do primeiro mês, ele toma essa atitude. E a primeira coisa que ele faz é abrir as portas da casa do Senhor. Abriu as portas da casa do Senhor. Fez a limpeza na casa, tirou toda a imundícia. Reparou a casa do Senhor. E sabe o que é lindo? É que no tempo em que Acaz governa, ele só sabe fechar a porta. Mas olha que lindo o rei Ezequias. Quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é abrir as portas. Sabe por quê? Porque um homem como Ezequias, um homem posicionado para um avivamento, ele não precisa fechar porta para ninguém. Eita! Ele não precisa fechar porta para ninguém. Ele é um homem que dá acesso. É um homem de liberação. É um homem que apresenta a Deus dizendo: vamos, povo, nós pecamos. Vamos nos arrepender do nosso pecado. Vamos santificar o Senhor. Vamos buscar ao Senhor novamente. Ele abre acesso. Porque quem está posicionado para um avivamento não fecha a porta, abre porta. E a Bíblia diz, e eu vou correr aqui, que ele trouxe os levitas, o sacerdote, o povo, ajuntou todo mundo. Tinha muita gente no ministério parado. Porque quando ele traz esses homens, eram homens escolhidos por Deus, que estavam parados em seus ofícios. E eu sinto te dizer nessa noite, Deus vai trazer, pastor, muita gente parada para este lugar. E o Senhor manda dizer: te prepara, porque tu vai cuidar. Aí a Bíblia diz que ele restabelece o ministério de muita gente, levanta um altar para o Senhor, influencia todo o povo a levantar um altar. E a Bíblia diz que ele faz uma grande reforma. Ele traz o culto de novo. Já estava 200 anos sem celebrarem a Páscoa. E aqui ele começa a provocar um grande avivamento na história. Ele faz o povo se conscientizar, cada um de si, sobre o seu próprio pecado. Ele vai trazendo o povo. E agora começa a oferta do holocausto, a oferta do altar de incenso. E a Bíblia diz que ele manda tocar os hinos de Davi e os hinos de Asaf. Ele vai trazer de volta os princípios de um culto. E ele começa então a fazer um grande avivamento. Só que Ezequias, ele vai quebrar a aliança que o seu pai havia feito com os reis da Síria. E a Bíblia diz que ele decidiu quebrar essa aliança com o inimigo, porque Ezequias entendia que não ia ficar dependente de um homem, mas que ele ia depender de um Deus. A Bíblia diz que ele começa a dar ordem e tirar todos os altares das ruas de Jerusalém, aonde havia ali altar levantado de um outro Deus pagão, foi removido. E então nós entendemos que esse homem, que no meio do seu reinado, e agora eu vou adentrar onde nós lemos, foi um homem que se posicionou para um grande avivamento. Você pensa que foi fácil para ele tomar as decisões que ele tomou, de tomar nas suas mãos uma nação totalmente falida e restabelecer tudo isso? Não foi fácil, deu muito trabalho para ele. Então ele se preocupou, antes de tudo,
com a vida espiritual do povo. E agora a Bíblia vai nos dizer que depois de toda essa fidelidade, depois do culto, depois da entrega, depois da oferta, depois de restabelecer o ministério, de colocar todo mundo no seu lugar, a Bíblia vai dizer que no 14º ano do seu reinado, ou seja, ele estava na metade da sua jornada, na metade do seu ministério, a Bíblia vai nos dizer que veio Senaqueribe. Não veio promoção, não veio honra, não veio presente, não veio mais título, não veio um profeta dizendo assim te diz o Senhor, não veio. Quem é que aparece agora? Senaqueribe. Oh meu Deus do céu. E a Bíblia diz que isso vai acontecer no meio do seu ministério. E quando eu estava lendo sobre isso, Deus falou assim: filha, você percebe que sempre quando estamos no meio, o inimigo quer nos fazer pensar que é final de linha. Eu disse, é verdade. Porque quando os discípulos estavam no meio daquele mar, a Bíblia diz que veio o vento, que veio a tempestade e começou a açoitar o barco daqueles discípulos. Eles estavam no meio. E quando nós estamos no meio, que vem o vento, que vem a turbulência, a gente pensa assim, vamos encerrar aqui, vai acabar aqui, a minha jornada foi até aqui, mas Jesus não disse que era para mim atravessar, mas Jesus não deu a ordem que era para mim chegar, Ele não já falou aonde é que eu chegaria, mas quando vem o vento no meio, a gente tende a recuar, a gente tende a parar. Mas por favor, entenda isso. A turbulência do meio não altera o teu itinerário. Eu vou repetir isso daqui. A turbulência do que vem no meio, canaia sobre canassia, não vai anular, não vai alterar, não vai finalizar o teu itinerário. Eu quero que você entenda nessa noite que o destino que Deus já escreveu para a tua história, independente do vento, independente de Senaqueribe, independente de quem se levante contra você, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Então, a partir de agora, eu gostaria de trazer as táticas de Senaqueribe para tentar fazer um homem posicionado recuar, se render, entregar de mão beijada a Jerusalém. Quais são as táticas de Senaqueribe e quais foram as estratégias do rei Ezequias? A primeira coisa que Senaqueribe faz é notícias de rumores de guerra. A Bíblia diz que ele vai se acampar, que ele vai começar a adentrar em Judá, e ele tem no seu coração de tomar todas as cidades. Jerusalém foi a única cidade que ele não tomou. Então os rumores das notícias, pastora Keila, foram chegando para o rei Ezequias. Senaqueribe já avançou mais um território. Senaqueribe já tomou outra cidade. Senaqueribe já conquistou tal lugar. As notícias dos rumores de guerra foram alcançando os ouvidos do rei Ezequias. E se Jerusalém ia ser a última cidade,
Quando Senaqueribe chegasse até lá, ele ia pensar, depois de todas as vitórias que ele sabe que eu já tive, se ele souber mesmo quem eu sou, e nós vamos ver que ele vai dizer isso lá na frente, Ezequias vai se render, eu não vou precisar guerrear contra ele. Se ele já tiver medo de mim, ele nem vai querer lutar comigo. Se ele já tiver insegurança, ele não vai nem querer, ele já vai se render, ele já vai entregar de bandeja na mão para mim. E às vezes, meus queridos, o inimigo arruma essa para nós. Ele vem com um histórico, com um currículo, e nós dizemos: meu Deus, ele é grande demais, meu Deus, ele é poderoso demais. Olha o título dele, olha o tanto de vitória que ele tem. Foi assim com Golias. Você sabe por que Israel recuava? Porque Israel olhava para o currículo. Olhava para o currículo de Golias e dizia: não vamos vencer. Olhava para o currículo de Golias e dizemos: não tem como vencer o homem, ele é experiente na guerra, olha o tamanho dele. E eles sabiam todos os tamanhos, tamanho da lança, tamanho do peso, a estatura que ele tinha, mas se esqueceram do tamanho do seu Deus. Então o inimigo quer na sua mente te causar medo e fazer você ofuscar a sua visão de quem é Deus. Porque quando nós ofuscamos demais nos gigantes, quando nós ofuscamos demais do tamanho do nosso inimigo, a gente vai esquecendo do tamanho do nosso Deus. Agora, olha que interessante, que o barulho das ameaças não tirou Ezequias do foco. A primeira estratégia dele, que eu acho tremenda, é que ele vai tomar duas decisões importantes. Quais foram as decisões que ele tomou? Primeira decisão, ele fez o que estava ao seu alcance. Quando ele soube que Senaqueribe vinha pelas cidades, tomando as cidades de Judá, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é mandar tampar as fontes das cidades, as fontes externas que estavam fora da cidade. Para que isso? Para que quando o inimigo chegasse, cercasse a cidade e não fosse abastecido. Mandou tampar. Depois ele vai construir um túnel de água por dentro. A cidade vai ganhar agora uma canalização, e isso era uma novidade naquela época. Ele vai construir um túnel por debaixo da terra, que vai ligar as fontes do lado de fora e vai passar pela porta da fonte de Jerusalém, e agora vai abastecer a cidade sem que o inimigo saiba. Esse foi um dos maiores segredos do rei Ezequias, até entregar lá na frente, né? Mas era um segredo muito grande, ou seja, perceba comigo, era a ameaça do lado de fora, mas do lado de dentro tinha água correndo para o povo de Jerusalém. Eu quero que você entenda esse mistério nessa noite, porque é noite de mistério na casa, e quem está ligada já está entendendo. Do lado de fora é ameaça, do lado de fora é ameaça, quer te fazer recuar, quer te fazer parar, mas do lado de dentro, a Bíblia vai dizer, Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É Deus dizendo: não te preocupa, porque a ameaça do lado de fora não vai te matar de sede do lado de dentro. A ameaça do lado de fora não vai matar você de sede do lado de dentro. É Deus dizendo: aqui dentro eu te sustento, aqui dentro eu te dou graça, aqui dentro eu ajudo você, aqui dentro eu sou a tua estrutura. Edificou o muro quebrado. Sabe o que é isso? Ele construiu um muro sobre os muros. Sabe o que ele fez?
tapou todas as brechas. Não deixou nenhuma brechinha, nada quebrado. E Salomão vai nos advertir que a gente precisa tampar as brechas, mas não é as brechas grandes, é as brechas pequenas. Por quê? Que é por elas que as raposinhas vão entrando. Sabe que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Você precisa estar posicionada. E para estar posicionada tem que tampar as brechas. Quais as brechas? A brecha da fofoca, a brecha da mentira, a brecha da inveja, a brecha da razão, a brecha do engano. Deus está dizendo para alguém nessa noite: bloqueie alguém naquele Facebook, bloqueie alguém nesse WhatsApp, para de falar demais e tampa as brechas. Porque o que é para você fazer, é você que faz. Posicionado. Tampou as brechas, produziu mais armamento e posicionou todos os oficiais que ele tinha, pastor, no meio da cidade. E a Bíblia vai nos dizer agora a segunda decisão que ele tomou, e eu acho essa mais importante ainda. Porque ele vai encorajar o povo. E quando ele vai encorajar o povo, ele vai dar um brado. Qual brado? Um grito de guerra. Só que esse grito de guerra já era declarando vitória antecipada. Ele vai dar um grito de guerra dizendo: ele vai declarar vitória antecipada. Eu quero que você pegue essa palavra. Você precisa pegar essa palavra. Vitória antecipada. Ele vai dizer: sede corajosos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com eles está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Ele declarou vitória antecipada. E eu vim pregar para as posicionadas nessa noite. A ameaça que cerca a tua Jerusalém, a ameaça que cerca a tua casa, a ameaça que cerca a tua história, tu vai olhar e vai declarar vitória antecipada, dizendo: há um maior comigo, há um maior comigo, há um maior comigo, há um maior conosco, há um maior conosco. Fala para ela: há um maior com você, minha irmã. Tu está posicionada na guerra, tu está posicionada na guerra. Há um maior. Naia subrica na rácia. Há um maior. Há um maior. Há um maior. Há um maior, há um maior, há um maior, há um maior, há um maior. É o Senhor dizendo para as mulheres aqui: há um maior que é dessa depressão, há um maior que é essa ansiedade, há um maior do que essa situação, há um maior. Declara a vitória, levanta a tua mão. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a situação da tua casa, eu não sei qual é a tua história, mas o Senhor está dizendo: levanta a tua mão e declara a vitória antecipada. Vitória antecipada. Oh, glória. E a Bíblia diz, deixa eu correr, que é nesse tempo que nasce os Salmos 46. Enquanto tinha ameaça do lado de fora, tinha os filhos de Corá no templo. Olha como é bom, gente posicionada posiciona o outro.
Porque quando Ezequias se posicionou, ele posicionou todo mundo no seu lugar. E agora que está o povo, que está os filhos de Corá, do lado do dentro do templo, eles começam a escrever um hino, um cântico de louvor a Deus, dizendo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele vai dizendo lá no finalzinho: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um cântico novo para alguém aqui. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: no meio dessa guerra tu vai cantar, no meio dessa guerra tu vai louvar, no meio dessa guerra tu vai adorar, no meio dessa guerra, aleluia, tu vai consagrar. E o Senhor está dizendo: vai nascer um cântico, vai nascer um cântico, vai nascer um cântico. Enquanto você adora, eu cuido da tua casa. Enquanto você adora, eu cuido do teu filho. Enquanto você adora, eu cuido do seu marido. Enquanto você adora, eu cuido dessa vocação. Enquanto você adora, eu cuido desse ministério. Enquanto você adora, eu cuido dessa empresa. Enquanto você adora, eu vou cuidando, eu vou cuidando. O Senhor está cuidando. Se prepare para cantar. Aí a Bíblia diz que as notícias dos rumores de guerra não paralisou o rei Ezequias e nem o povo. Aí agora Senaqueribes vai lutar contra a Líbia. Enquanto ele está ali, ele vai mandar o seu chefe, comandante do seu exército, Rabsaque. E a Bíblia vai nos dizer que Rabsaque agora, com uma multidão de exércitos, vai cercar Jerusalém. E agora vai dizer palavras de afronta. E qual era o propósito dessas palavras? Confrontar, amedrontar e enganar. Abalar a estrutura de alguém que está posicionado. A Bíblia vai nos dizer que ele vai dizer assim, eu vou resumir: que confiança é essa, Ezequias, em quem você confia? Por acaso não foi você que derrubou os altares? Por acaso não foi você que fez a limpeza? Agora eu quero ver se há Deus mesmo, esse Deus aí que você mandou o povo levantar altar, se ele pode contra o Deus do meu Senhor. Ele começa a falar palavras, a zombar da fé do rei Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai tentar barganhar ainda, dizendo: olha, se renda que eu te darei 2.000 cavalos. Ele vai tentar enganar o rei Ezequias, barganhar. Ele vai falar na língua judaica, porque tinha gente ainda que estava sobre o muro, e sobre o muro eles iam ouvir. E dessa maneira, quem estava sobre o muro poderia então querer se render. Então a Bíblia vai nos dizer, ele vai até mesmo dizer que foi o Senhor quem enviou ele, falso profeta. Ele vai dizer para o povo: se vocês se entregarem, vocês vão ter o que comer, o que beber, falsas promessas. E ele vai. E a Bíblia diz que, resumindo, a Bíblia diz que os mensageiros, os homens de confiança do rei Ezequias, vai levar a mensagem para ele. E quando o rei Ezequias ouve isso, a Bíblia vai nos dizer que ele vai rasgar as suas vestes, que ele vai se vestir com um pano de saco em sinal de humilhação. E ele vai para o templo orar. Ele vai para o templo orar porque ele estava numa condição que ele não sabia mais o que fazer.
porque tudo que estava ao seu alcance Ele fez. Mas Ele nos ensina uma coisa, que quando nós não sabemos o que fazer, nós sabemos a quem recorrer. Eu vou repetir: quando nós não sabemos o que fazer, nós sabemos a quem recorrer. Nós vamos para o templo orar, tem um ciclo de oração, eu vou, tem um culto de ensino, eu vou. Eu não sei como vai resolver esse problema, mas eu sei a quem encontrar, quem pode resolver. Foi que nem aquela mulher que quando os credores bateram na sua porta, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia a quem recorrer. Ela disse: tem profeta em Israel ainda, eu terei uma direção de Deus. É Deus dizendo para mulheres posicionadas: não te preocupa quando você não souber o que fazer, porque se tu souber o endereço de Deus, vai ter resposta. E a Bíblia diz que quando ele está lá, ele manda avisar o profeta Isaías. Ele manda chamar o profeta, porque em tempos de guerra, a gente só quer estar perto da gente que é de Deus. A gente só se aproxima de homem de Deus. A gente só se aproxima, pastora, de mulheres de Deus. Em tempos de guerra você não pode abrir informação para qualquer uma. Em tempos de guerra você precisa entender a quem você vai tomar conselho. Em tempo da tua guerra, mulher posicionada, tu vai ter que entender e discernir quem é que vai ser aliado na guerra. Ele entendeu: eu vou chamar o profeta, eu vou mandar buscar o profeta, eu quero uma voz profética do meu lado. É Deus dizendo para alguém: cuidado, porque em tempos de guerra, convida o profeta. Fala com o pastor da igreja. Não abre a guerra para qualquer um. Eita, Jesus está falando. Não abre a guerra para qualquer uma, não. O Senhor está dizendo: se alia com quem é homem de Deus. Se alia com quem é mulher de Deus. Porque homem e mulher de Deus tem palavra profética. Chamou o profeta. Oh, aleluia. Levou uma mensagem para o profeta. E a mensagem era essa: esse é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar luz. Era Ezequias dizendo: nós chegamos até a metade do caminho. Está tudo certinho, tudo alinhado. Estamos no 9º mês da gestação, estamos para dar luz. É uma metáfora aqui, mas não temos força. E a gente sabe, mulherada, que num parto normal, quando a criança quer nascer, a mãe precisa fazer força, porque se ela passar do tempo de nascer, ela também corre risco de morrer por causa da sua placenta. Sabe que Ezequias estava dizendo: eu cheguei até aqui, eu cheguei até esse momento, e eu queria ver a criança nascer, eu queria ver o projeto nascer, eu queria ver o menino nascer, eu queria ver essa situação nascer, eu queria ver essa vitória nascer, eu queria ver essa promessa nascer, mas eu não tenho força. Aí a resposta de Deus, esse Deus é terrível. A resposta de Deus: Isaías, diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração, e para ele não se preocupar, porque eu vou mandar um vento, eu vou mandar um ruído, e pelo caminho que Rabsaque veio, ele vai voltar. Agora eu te pergunto, sabe qual era o barulho?
Sabe qual era o vento? Sabe o que era que Deus ia causar? Era Deus dizendo: eu vou levantar um inimigo para o teu inimigo. Eu vou levantar um inimigo para o teu inimigo. Rabsaque ouviu dizer que a Etiópia se levantou contra Senaqueribe, e Senaqueribe estava em guerra. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Tu não vai precisar usar espada, tu não vai precisar usar escudo, tu não vai precisar usar flecha, porque o Senhor está dizendo: eu vou criar inimigo para o teu inimigo. Eu vou criar inimigo para o teu inimigo. Se prepare para o reboliço. Eita! Se prepare para ouvir a notícia. Fulano está passando isso, eu vou entregar. Fulano está passando tal situação. É o vento de Deus ocupando ele. É o reboliço de Deus ocupando ele. Porque ele não vai atingir você, diz o Senhor. Anaia sobrecalas. E que me narra sobre que me navanchobre canarrácia. Aí a Bíblia diz, e a gente precisa encerrar, que mesmo ele vai dando glória, irmã, vai dando glória. A cantora já se prepara aí para o louvor. Que mesmo ele ocupado, pastoras, com a Etiópia, ele não desistiu de confrontar o rei posicionado. Ele vai agora enviar cartas de afronta. E a Bíblia diz, e eu quero entender, que essas cartas eram uma pressão psicológica muito grande. E havia nela pelo menos 3 tipos de ameaça. Preste atenção aqui ainda. Qual era a primeira ameaça de Senaqueribe? Entrarei no teu território, tomarei o teu espaço. Segunda ameaça: vou fazer o seu povo refém, e eles vão comer esterco e urina. Terceira ameaça: não haverá Deus que possa te livrar. Ezequias leu a carta, e a Bíblia diz que ele leu a carta, dobrou a carta e foi para o templo de novo. E alguém poderia perguntar: vai para o templo de novo? Vai orar de novo? Vai insistir em oração de novo? Vai continuar jejuando ainda? Vai continuar consagrando ainda? Vai continuar cantando ainda? Vai continuar pregando ainda? Vai continuar liderando ainda? Vai continuar regendo ainda? Meu Deus, vai continuar sonhando ainda? E Ezequias, vou sim, sabe por quê? Porque a carta está com destinatário errado. A carta está com destinatário errado. Eu vou levar para o destinatário certo. Eu vou levar para o destinatário certo. E que me narra sobre Canamancho. Deus está quebrando cadeias aqui nessa noite. Deus está quebrando sentenças aqui nessa noite. É Deus dizendo: pega a carta, mulher. Pega a carta, menina, e leva para o endereço certo. Canaia sobre canamanchobre. Que me narra sobre canamanchorabacanarras. Ele leva a carta, abre a carta e faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Inclina, ó Senhor, oh aleluia, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe. E agora
saibam que tu és o Deus do Israel. Nos livra da sua mão. Anaia subricanamanchou. Aí Deus ficou lendo a carta. Não é possível. Querem tomar o espaço do meu menino, da minha menina. Querem mexer com um povo que eu chamo de meu, que eu chamo bichinho de Jacó. Estão mexendo com escolhida minha. Estão mexendo com mulher posicionada. Estão mexendo com mulher do altar. Estão mexendo com mulher que ora. Não é possível. E para piorar ainda está dizendo, eita, que eu não sou Deus. Parece que eu vejo Deus lendo tudo isso. Que narra chubrica narraça. Isaías, avisa o rei Ezequias. O que é, Senhor? Que eu ouvi. Que eu vi. Anaia sobrecanaia sou. E que eu vi a soberba de Senaqueribe. Eu vi quando ele maneava a cabeça, quando ele zombava de ti. E eu ouvi cada palavra dele. Avisa o rei Ezequias que ainda essa noite eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E tem mais, avisa ele que no território ele não entra, que no território ele não entra, e que nenhuma arma contra ele vai prosperar, e pelo caminho que ele veio, ele voltará. E que me narra subricanamantsobre. Ah, irmã, tem alguém zombando de você. Tem alguém olhando e dizendo, é crente demais, ora demais, busca demais. Quero ver o que vai fazer nessa situação. E Deus está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo cada palavra. Eu estou ouvindo cada palavra que foi falada. E eu vou colocar um freio. Anaia sobre cada raça. Deus diz, nessa cidade não entrará. Anaia sobrecanamanchou. É o Senhor dizendo para alguém, Satanás não vai entrar no teu território. Satanás não vai pisar na tua casa e brincar com os teus. Satanás não vai invadir essa cidade. Satanás não vai brincar com a tua filha. Satanás não vai brincar com os teus filhos. Satanás não vai fazer boneco ventrículo do teu marido. É o Senhor dizendo, hoje eu te cerco, mulher. Hoje eu te cerco como quem cerca uma muralha de fogo. Eu vejo o Senhor te cercando. Eu vejo o Senhor te cercando. Eu vejo o Senhor te cercando. Ele diz para essa casa, eu cerco a tua casa. Eu cerco aquele quarto. Eu cerco aquele quintal. Eu cerco aquela rua, mas não vai entrar. Anaia sobre. E se tentar entrar, vai ser queimado pela presença. Ezequias, nenhuma flecha, nenhuma lança, nenhuma espada, nenhum tipo de armamento vai entrar na cidade. Eita! Anaia sobrecanamanchorebecanaviaçu.
É o Senhor dizendo: vai ter ameaça, mas não vai te ferir. Eita! Vai ter rumores de guerra, mas não vai lhe atingir. Porque o Senhor está dizendo nessa noite, para mulheres posicionadas: você está guardada por debaixo das asas do Altíssimo. Ele dizendo para nós nessa noite, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vejo Deus blindando o coração de alguém. Eu vejo Deus blindando o coração de alguém. Ai, pastor, eu vejo Deus blindando o teu coração. Anaia sobrecanamancho rebecanahas. E que me narra sobrecanamancho rebanaia sou. E que me narra sobrecanaia sobrecanaviasai. O Senhor tem guardado a ti, porque tem coisas que só tu sabe. Mas o Senhor manda dizer que há um escudo dele te blindando nessa noite. E a seta que ia vir para lhe ferir, o Senhor está jogando por terra nessa noite. Não vai lhe tocar. Ezequias, eu serei o teu amparo. Aí a Bíblia diz que naquela mesma noite veio um anjo e matou 185.000 soldados no arraial dos assírios. Há uma ordem de Deus para essa casa. Há um comando de Deus para essa casa. É o Senhor dizendo: eu vou mandar reforço para você. Se prepare para ver anjo no meio dessa guerra. Se prepare para ver o anjo, porque é o Senhor que manda no anjo. É o Senhor que vai mandar o anjo descer. Ele diz: eu darei ordem aos seus anjos ao vosso respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Daniel capítulo 6 e versículo 22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Meu Deus, há um comando de Deus nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Anaia subricanamanchou. Está chegando o reforço do céu. Está chegando o reforço do céu. Está chegando socorro e livramento. O Senhor está dizendo nessa noite que Senaqueribe vai acordar com 185.000 cadáveres. Por quê, irmã Gi? Para que ele possa entender que com o Deus de Ezequias ninguém mexe. Para que ele possa entender que com o Deus da pastora Keila ninguém mexe. Para que ele possa entender que com o Deus da Thalita ninguém mexe. Para que ele possa entender, mulherada posicionada, que com o teu Deus ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe, diz o Senhor. Eu quero orar por você, e a cantora pode cantar. Olha para essa irmã que está do teu lado e diz assim: você não está sozinha na guerra. Deus já deu ordem nessa noite. O laço foi quebrado. O laço foi quebrado. O
laço foi quebrado. Meu Deus, eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite. Eu não vim pregar, eu não vim só pregar e brincar de pregar, não. É o Senhor que está dizendo que Ele corta o laço e queima os carros no fogo. Tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua história, tem livramento, recebe. Oh, glória, coloque a mão no seu coração. Enquanto a Thalita canta, nós vamos levantar um clamor. E você aí no seu lugar vai pedindo renovo para Deus. Vai apresentando a tua guerra. Porque se o tema é para ficar posicionada, tu não pode voltar para casa sem posição. Então tu vai pedir para Deus estrutura. Tu vai pedir para Deus força para essa guerra. Porque Ele já deu ordem. Anaya subrica na manchore que me narrasse. E que me narra sobre canamancho. Anaya subrica na massa. E que me narra sobre que me narrasse. Anaya subrica na manchore me canarrasse. Querido Deus, o vento não me derrubou. O medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído nessa guerra, mas porque cair, Ele está agindo nessa noite. Deus está agindo nessa noite. Eu sei que sobre. Abraça essa irmã aí, abraça. Abraça essa irmã que está do teu lado, abraça ela. Ajuda ela agora nessa beleza. Abraça. Porque tem livramento na casa. Tem resposta na casa. O Senhor está agindo nessa noite sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, é verdade. Sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, descuida. Você pode sentir o cuidado dele aí no teu lugar nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Ele cuida da tua casa, cuida da família, Ele cuida do trabalho, também cuida da sua vida, Ele cuida do ministério, e cuida da saúde, e cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que o meu Deus vai prover. E te prepare, porque tem novidade chegando aqui nesse lugar. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, ó, Ele cuida de tudo por você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como foi que você venceu, abre a tua boca de profeta e diga assim, ó: eu sobrevivi, Jesus, foi te adorando, eu sobrevivi, é verdade, confiando, sobrevivi, não
sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Deus cuida de você.